Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso curso, curso Drummond, vamos hoje para a aula 6, né? Próxima aula do setor de gramática, e que nós vamos falar sobre os chamados termos nominais. Repara que na aula anterior, aula 5, nós caracterizamos um dos principais termos ligados ao verbo, uma noção fundamental chamada sujeito, né? Então, ligado ao verbo, sujeito, voz ativa, voz passiva, sujeito agente ou sujeito paciente. E agora nós vamos falar um pouquinho de um outro setor, na verdade assim, de um outro conjunto de funções chamadas de termos nominais, né? Mas são chamados termos nominais, isso é uma coisa bastante importante que você tem que levar adiante. São chamados termos nominais porque são ligados a substantivos. Então a primeira característica que eu gostaria de apontar é que tudo em gramática que for nominal, né? Então você tem o adjunto adnominal, você tem os termos nominais da morfologia, como substantivos, adjetivos, artigos. Tudo que for nominal se refere a substantivo, se refere a nome, né? Então não está mais ligado a verbo, está ligado a nome e, portanto, são chamados termos nominais. No caso aqui, nós vamos falar hoje sobre dois termos, né? O adjunto adnominal e o predicativo, tá? São dois caracterizados como termos nominais, são chamados termos nominais. Vamos começar pelo adjunto adnominal. E por que começar por ele? Bom, o adjunto adnominal, eu acho que ele não tem segredo, né? Ele, de fato, essa função representa uma função super comum, presente em praticamente todas as funções, né? Porque justamente é desempenhada por várias classes diferentes. O que eu estou imaginando? Que várias classes de palavras podem ser adjuntos adnominais, tá? No caso aqui, como é que a gente começa a caracterizar o adjunto adnominal? Olha, é importantíssimo que ao tomar contato com qualquer oração, qualquer período, você consiga identificar, se são termos nominais, os substantivos que estão envolvidos ali, tá? Então vamos começar por aqui. Eu construí uma oração, ela é um pouco forçada, né? Porque eu queria que ela fosse longa, né? Que ela contivesse ali vários e vários termos. Então acabou ficando assim. Aqueles meus dois amigos de faculdade abriram, verbo, tá? Um ótimo restaurante. Vamos pensar esse período longo, tá certo? Repara que apesar de longo, ele tem um verbo só, que é o verbo abrir, né? E com isso a gente consegue conectar com a aula anterior, noções de sujeito. Então repara, o verbo é abriram, isso é uma ação, tá? Está no plural, abriram, portanto, o sujeito dessa oração, se eu pensar quem realizou isso, né? Porque me parece que o verbo abrir já está num sentido de ação, parece voz ativa. Então, assim, quem abriram, eu não diria que o sujeito é um ótimo restaurante. Percebe? Não estou imaginando que é o restaurante que abre. Repara, restaurante está inclusive no singular. Então, o único termo capaz de ser o sujeito deste verbo é a expressão aqueles meus dois amigos de faculdade. Uma dúvida que pode acontecer agora é a seguinte: mas o sujeito dessa oração não é amigos? Olha, não é só amigos. Porque senão, qual a diferença entre falar amigos, amigos de faculdade, dois amigos, meus amigos? Repara, o sujeito não é só o núcleo. Ele é o núcleo e todos os outros termos nominais que o acompanham. Então você veja que nós vamos aqui fazer uma identificação. O sujeito desta oração vai do aqueles, passando por meus dois amigos de faculdade. Aqui eu vou colocar um S, porque é sujeito. Muito bem, mas você já deve ter notado que esse sujeito tem um núcleo, né? Inclusive é a palavra que leva essa concordância aqui, abriram. O núcleo é amigos. O núcleo está aqui, ó, amigos. E amigos é um substantivo, ok? Então, amigos abriram um restaurante. Eu quero que você perceba isso. O bloco todo é o sujeito. Esse sujeito é um sujeito simples, porque ele tem um núcleo só. Muito bem. Só que você também não deixa de reparar que em torno desse núcleo há uma série de outras palavras que orbitam esse núcleo, tá? E que vão, de alguma forma, caracterizando este núcleo. Então, por exemplo, aqueles é um pronome demonstrativo. No plural, está ligado a amigos. Meus, pronome possessivo. No plural, são meus amigos, caracteriza amigos. E dois amigos. Repara, né? Todo o conjunto de palavras anterior se refere a amigos, assim como a expressão de faculdade. Amigos universitários, eu diria, né? Então aqui o de faculdade é uma locução adjetiva de amigos. Muito bem. O
que são esses outros termos, né, que orbitam o núcleo amigos? Esses são os tais adjuntos adnominais, tá? Depois eu vou marcá-los cada um com a sua função, né, que é adjunto adnominal, mas eu quero que você perceba o seguinte, todos estão em contato com o núcleo amigos. Mas vamos olhar um pouquinho agora para uma outra estrutura, aquilo que não é o sujeito, que nós vamos agora chamar do quê? Eu não falei na aula anterior, hein? Falo agora. Chamaremos de predicado. Então, o que é o predicado de uma oração? É o restante da oração sem o sujeito. Muito bem, olhando o predicado dessa oração, seria: abriram um ótimo restaurante. Bom, o verbo abrir precisa de um alvo, então se esses amigos abriram, eles abriram algo, correto? Esse algo é caracterizado aqui como um ótimo restaurante. Muito bem, é aquilo que foi aberto pelos amigos. Se os dois amigos de faculdade, aqueles meus dois amigos, abriram um ótimo restaurante, nós teríamos aqui um objeto direto, tá? Quem abre, abre alguma coisa, e esse termo conectado diretamente, sem preposição necessária, com o verbo, identifica o objeto. Percebem, o período longo tem, até agora, duas funções sintáticas, sujeito e objeto. Mas eu queria que você olhasse para o fato de que esse objeto direto também tem um núcleo, tá? Qual é a palavra fundamental? O que de fato foi aberto por esses amigos? Restaurante, que é um substantivo. Então nós temos aqui um núcleo do objeto, vou colocar um N aqui, e vou colocar um N aqui também, tá? Para indicar que o sujeito também tem seu núcleo. Muito bem, restaurante, núcleo do objeto direto, nós temos aqui um artigo, tá? Eu não estou imaginando que seja de numeral, tá? 1 ou 2 ou 3, é um ótimo restaurante, então, no sentido genérico, artigo indefinido, e nós temos o adjetivo ótimo, também caracterizando o restaurante. Percebe? Muito bem, o que são, então, um ótimo ligado a restaurante, assim como todos os termos anteriores ligados a amigos? São tais adjuntos adnominais. Repara uma coisa, adjunto adnominal, ad, já significa junto, né? Então nós teríamos alguma coisa junto do nome. Isso significa um termo imediato, caracterizador do substantivo. Sem intermédio de verbo, sem intermédio de qualquer outra estrutura, ele se conecta diretamente com o substantivo, tá? Então nós teríamos aqui o aqueles exercendo a função de adjunto adnominal, o meus exercendo a função de adjunto adnominal, o dois exercendo a função de adjunto adnominal, e o de faculdade, essa locução, exercendo a função de adjunto adnominal. Todos juntos do nome amigos para poder caracterizá-lo. Se nós olharmos aqui para o objeto, é a mesma coisa. Então nós teríamos restaurante como núcleo, o passa a exercer a função de adjunto adnominal, e o ótimo aqui passa a exercer a função de adjunto adnominal. Então você repara, muitas classes de palavras podem ter adjuntos adnominais. Geralmente são caracterizadoras, geralmente são adjetivadoras, e aí aqui nós chegamos a uma conclusão. O adjunto adnominal, ele pode ser desempenhado por todo e qualquer artigo. Então se você observou o substantivo com o, com a, com os, ou uns, não tem outra possibilidade. Artigos sempre serão, na análise sintática, termos ligados ao nome, portanto, adjuntos adnominais. Adjetivos e locuções adjetivas. Ah, mas veja, o que são locuções? Coisas como essas daqui, ó, de faculdade, que caracterizam universitários, né? Então, a locução adjetiva é uma estrutura que se apoia no substantivo para poder caracterizá-lo. Adjetivos e locuções adjetivas são adjuntos adnominais. Veja que aqui, ó, nós temos ótimo, um adjetivo simples, tá? É um adjunto adnominal de restaurante. E aqui nós temos de faculdade, que caracterizaria amigos universitários, não é mesmo? Então nós temos o de faculdade, sendo adjunto de amigos. Numerais, 2 cadeiras, 3 mesas, 4 camisetas. Ali são 2 amigos. Todo numeral acompanhando um substantivo é um adjunto adnominal. E pronomes, né? Então você fala, meu giz, minha camiseta, aquele apagador, esta lousa. Neste caso, aqueles amigos e meus amigos. Pronome demonstrativo no aqueles, pronome possessivo no meus. Acompanhando um substantivo são adjuntos adnominais. Ou seja, é uma função muito vasta, tá?
O mais importante é você perceber que essa função, ela não vai te dar problemas, né? Sendo desempenhada por muitos termos, basicamente eles ajudam a adjetivar e caracterizar esse substantivo. Só que aí nós vamos entrar numa observação que você tem que levar em conta. Quando um adjunto adnominal, sobretudo representado por adjetivo ou locução adjetiva, quando ele surgir na oração, ele precisa, né, é o que a gente costuma dizer nos materiais, né, ele representa uma qualidade velha do nome ou do substantivo. O que significa isso? Uma qualidade inerente do substantivo. Repara que não é uma opinião do enunciador, é aquilo que é mais próprio do substantivo. Então, por exemplo, os livros de química velhos serão substituídos. Ok. Eu vou dar um tempinho para você pensar um pouco da análise sintática desta oração, tá? Se você quiser parar o vídeo agora, você pode tentar fazer a análise sintática dela, identificando qual é o sujeito e os termos que estão ligados aí ao nome envolvido aqui. Mas eu já comento.